Pois bem, no nosso espaço aberto para a conversa franca, hoje nós recebemos aqui, nós do Movimento Verde Amarelo Vale do Aço, recebemos o candidato Devan Andrade, ele que é candidato a deputado federal pelo PROS, número 9080. É mais um candidato da nossa região do Vale do Aço que nós trazemos para que você possa ter condições de conhecer um pouquinho mais das aspirações, dos projetos e o que ele pode fazer recebendo o seu voto para deputado federal. Devan, para que ser deputado federal? Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de me apresentar e de mostrar o nosso trabalho. E o propósito, eu falo que cada pessoa que quer conhecer um candidato, acho que são 3 pilares, que eu chamo de PVP, é o propósito, os valores e os princípios. Então, acho que precisa pautar dentro desses 3 pilares. E o motivo pelo qual eu vi a candidato federal é para poder realmente fazer algo que possa contribuir para a nossa Minas Gerais e também inspirar na transformação do nosso país. E como é que você se envolveu, Devan, com a política? Antes de você me responder, eu quero só dar um aviso aqui para os nossos internautas, que de vez por outra você vai estar ouvindo alguma buzina, né, algo assim, por exemplo, aí ó, né? Por quê? Porque nós estamos no Point Verde Amarelo, esse espaço de encontro dos conservadores do Vale do Aço. Então, você vai sempre ouvir uma buzina, porque ali fora está assim, se é Bolsonaro, buzine, ok? Devan. E quando eu vi essa oportunidade há 14 anos atrás, eu não estava preparado. Há 14 anos eu fui convidado já algumas vezes a ser vereador, deputado estadual, federal. Ser algum político, né? Ser político. Isso. Sempre pessoas vendo o meu envolvimento no social. A gente tem mais de 30 projetos sociais no Brasil, fora do Brasil, vários em Minas Gerais, em Ipatinga. E nunca usamos isso nem para nossas empresas. Mas então você já é voltado para a questão da política pública na área da assistência social? Sempre, toda a vida. Toda a vida, meus pais, a nossa família sempre foi envolvida no âmbito privado. Nunca precisamos, nunca pedimos recurso público para poder fazer o que a gente faz para a comunidade, para a sociedade. A gente sempre, meus pais começaram a empreender com um projeto social. Minha mãe ensinando a costurar, minha mãe dando curso de costura e daqui a pouco viu a oportunidade de começar a vender os produtos, enfim. Então a gente sempre teve essa contribuição social. E eu sempre vi que poderia ser feito algo a mais. Só que eu tive um ensino, uma doutrina dentro da minha casa de não se envolver, de não tomar partido político. Então, como eu já fui corrigido algumas vezes, e até aqui na nossa conversa, eu nunca fui politiqueiro. Todos nós somos políticos. Isso. Mas nós nunca estivemos envolvidos nessa politicagem. Nessa política partidária. Nessa política partidária. Então, só que chegou um tempo e eu fui sendo forjado, né, na minha trajetória, a minha história de escolhas e por onde eu passei. E me vi nesse ano agora, de 2022, senti um desejo muito forte no meu coração, senti como um chamado mesmo para me posicionar, porque não é mais sobre só o que tem acontecido no âmbito financeiro, no âmbito administrativo. Agora, nossa briga está sendo um pouquinho maior, a nível de ideologia, a nível de princípios, de valores. Então, para a gente não chegar num ponto de não conseguir mais voltar atrás, como a gente vê os países vizinhos ao nosso, eu decidi me posicionar. Estou pagando um preço muito alto, por ser empresário, por ter algumas empresas, ter alguns projetos. Eu tive que sair de fora, eu tive que me ausentar. A gente não pode ser sócio administrador de nenhuma empresa, então eu tive que sair para poder realmente colocar o meu nome a serviço, da população. E você é candidato a deputado federal com que plataforma para o enfrentamento de problemas regionais? Aliás, quais os problemas regionais que você enxerga como bandeira que você poderia assumir se fosse representante da região na Câmara Federal? Então, o que acontece? Nós, como deputados federais, por mais que nós somos eleitos por Minas Gerais, né, a gente é votado pelo Estado de Minas Gerais, a gente governa e toma as decisões por todo o Brasil.
mas com certeza tem questões de definir e de pleitear aquilo que é interesse das nossas regiões, e principalmente de Minas. E nós vemos, a gente já vem sofrendo isso, a gente vê pela nossa região, Vale do Rio Doce e outras regiões que são bem representadas politicamente, e o nosso colar metropolitano do Vale do Aço nunca teve uma representatividade forte, que realmente trouxesse investimento, que trouxesse um desenvolvimento na infraestrutura. A gente viu o que foi feito e o que é feito até hoje. Essa BR, esse anel viário, que cortou Fabriciano, a BR-381, né, e até esse anel viário, que tirou de dentro de Fabriciano, de Timóteo, né, um trânsito que passava lá, que tem um lado positivo, mas também tem um lado muito negativo, que não teve nenhuma alça de acesso. A gente vê muita coisa que atrapalha o desenvolvimento da nossa cidade por interesses políticos. E por falta dessa representatividade, no caso. Exatamente. Por falta de ter representantes da nossa região. Porque a gente sabe que tudo na política é interesse. E precisa de pessoas para poder pegar a mão em cada um desses problemas, assumir esses problemas como filhos mesmo, assumir a paternidade desse problema para que realmente resolva. Porque se não for feito isso, desde quando eu nasci, Joel, eu ouço e vejo essa duplicação da 381. Isso é um absurdo. Então a gente precisa, uma região que é pujante, uma região que gera muito emprego, que gera muita renda, que paga muito imposto e não recebe isso de volta. Então a gente precisa de pessoas ali dentro para realmente olhar para a nossa região e trazer e fazer aquilo que a nossa região merece. O nosso movimento Verde e Amarelo, ele tem focado em uma campanha já há quase 2 anos para que nós votemos em candidatos comprometidos com o Vale do Aço. Como é que você avalia esse tipo de campanha? Então, eu avalio que nós temos vários nomes aqui. As pessoas precisam realmente conhecer uma coisa, uma dor que eu vejo muito, não só aqui na nossa região, mas muitos não valorizam, os políticos da casa, muitos não valorizam o colar metropolitano. Ele tem condição, se nós estivéssemos unidos e com esse entendimento, nós poderíamos eleger 4, 5, até 6 deputados federais aqui na nossa região. E a gente vê que, infelizmente, isso não acontece. A gente tem mal um, e quando cogita ter 2 e não vai para frente, porque a gente pulveriza os nossos votos. Vem gente de todo lugar, de todo canto, para poder pegar voto na nossa região e não traz nada de benefício. Então, eu vejo esse movimento como um movimento que vai trazer esse despertar mesmo, tanto para os políticos quanto para a população. Opa, peraí, vamos olhar para aqui, vamos olhar para a nossa região, vamos olhar para os nossos políticos, vamos olhar para a nossa região como um lugar que precisa ter uma atenção política. Devan, o seu número é 9080, você é candidato pelo PROS. Como é o partido em relação às pautas morais? Então, o nosso partido, ele é um partido de centro. Eu vejo como a maioria dos partidos hoje são de interesses, A maioria dos partidos hoje, eles caminham de acordo com interesses. E o motivo pelo qual eu me filiei e vim pelo PROS, teve 2 motivos. Um, que a gente caminhou e veio junto com um candidato à presidência que foi impugnado, pelo ministro, o Pablo Marçal. Então eu vim junto com o Pablo, e também pelo motivo de ter a liberdade de defender as minhas pautas. Então o PROS, ele te dá essa liberdade, tanto que eu não tive que me aliançar, eu não tive que ter aliança nenhuma com o governador, com o senador, com o presidente, e eu tive a liberdade de tomar as minhas escolhas. Aborto, contra ou a favor? Contra. Sou contra, na verdade, eu sou contra a falta de liberdade. Eu sou a favor da liberdade. Então, se tem uma vida, aquela vida ela tem que ter liberdade. Tem muitas pessoas que falam, meu corpo, as minhas regras, eu concordo, desde quando é o seu corpo. A partir do momento que existe outro corpo ali dentro, já não são as suas regras. Aquele corpo, ele tem a liberdade. Então, eu nem digo que eu sou contra o aborto, eu sou a favor da liberdade, e liberdade é a vida. Então você não seria contra o aborto, você seria a favor da vida? Eu sou a favor da vida. E, logicamente, contra o aborto. Ideologia de gênero? Contra. Eu acho que isso é papel da família. O Estado não tem que entrar em pautas morais, porque isso é papel da família.
Nós temos que defender um Estado laico, um Estado livre, sem colocar essa pressão, né, na família e deixar que a família tenha essa liberdade de direcionar os seus filhos. Liberdade religiosa. Claro, eu sou cristão, eu defendo as pautas do cristianismo e venho para governar para todo o povo, não é só para uma religião, não tenho religião. A palavra fala que a única religião que Jesus deixou foi cuidar de órfãos e viúvas e não se corromper com este mundo. Então, eu não carrego nenhuma placa de religião, por mais que eu sou cristão, mas defendo um Estado laico, um Estado livre. Descriminalização das drogas. Isso aí é muito fácil de falar, porque eu fui usuário, eu tive essa escolha. Então, eu sei o tanto que prejudicou a minha vida. Pode perguntar para minha família, pergunta à mãe de qualquer usuário de drogas se ela quer que libera. Então, isso é uma hipocrisia, a pessoa falar sem ter vivido e sem ter passado as experiências que eu passei dentro de casa. Em relação às bandeiras históricas do Vale do Aço, o que você faria de diferente se eleito deputado federal? Então, eu acredito que pode sim haver uma transformação, pode sim haver uma renovação na política, de acordo com o que a gente acredita de desenvolvimento e crescimento para a nossa região. E nós precisamos sim levantar nomes, ficha limpa, pessoas que estão comprometidos com o crescimento e o desenvolvimento da nossa região. Então nós precisamos dar continuidade, uma cidade, uma região nova, que tem uma história bonita, uma região que já está desenvolvida, né? Não tem muita coisa, graças a Deus e graças ao trabalho que já foi feito. Eu não estou aqui para poder reclamar ou questionar o que já foi feito. Eu acho que tudo que já aconteceu, a gente tem que pegar como aprendizado, tanto de coisas ruins quanto de coisas boas, e olhar para frente. Eu tenho certeza que o que falta na nossa região e em várias regiões de políticos que para de ficar defendendo partido ou para de ficar defendendo um nome e olha para o desenvolvimento da nossa região. E por Minas Gerais, Joel, só para concluir, eu tenho empresas em Minas Gerais e fora de Minas Gerais. E eu vejo a dificuldade que é o custo da nossa energia, o nosso transporte, os nossos impostos. Então existe sim um trabalho a ser feito para o desenvolvimento e o crescimento industrial, comercial, de turismo. Minas Gerais é um dos estados mais ricos, né? E isso precisa ser mostrado, isso precisa ser valorizado. Se Minas Gerais é rico, o mineiro precisa ser rico também. Devan Andrade, 9080, candidato a deputado federal pelo Vale do Aço. É uma das opções que estamos apresentando para o eleitor da nossa região. As suas considerações finais, Devan. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, de nos trazer, nos apresentar, e peço para que cada pessoa trabalhe, pare de querer um benefício em prol de apoiar ou eleger algum político, porque desde quando você faz algo por político em troca de algum favor, ele não tem compromisso nenhum com você. Então eu te faço um apelo, não só a mim, mas qualquer político, que você trabalhe. Nós estamos há 4 dias, Joel, que você trabalhe 4 dias por nós, para que nós possamos trabalhar 4 anos por você. Esse é o meu apelo e o meu pedido. Devan Andrade, 9080, candidato a deputado federal pelo Vale do Aço. Obrigado pela sua participação. Valeu, muito obrigado.